Pessoal, vamos continuar nosso estudo agora falando de atributos. Após o processo inicial de identificar as entidades, que são as classes, que devem ser manipuladas, começa a surgir a necessidade de detalhar essas classes que nós criamos. A primeira coisa que vem à mente é quais informações devem ser manipuladas através dessa classe. A partir desse questionamento, começa-se a tarefa de caracterizá-las. Essas características é que vão definir quais informações as classes poderão armazenar e manipular. Na orientação ao objeto, essas características e informações são denominadas de atributo. Bem, atributo é o elemento de uma classe responsável por definir sua estrutura de dados. O conjunto destes atributos será o responsável por representar suas características e farão parte dos objetos criados a partir da classe. Todo objeto criado a partir da classe carrega esses atributos que são definidos na classe. Lembre sempre que a classe, ela é o modelo, é o molde para criar um objeto. Uma vez que você defina atributos a este molde, a este modelo, todos os objetos criados a partir desse modelo, a partir dessa classe, carregarão todas essas informações que a classe compõe. Então, todos os atributos ele vai levar. Essa definição deixa bem claro que os atributos devem ser definidos dentro da classe. Devido a isso, são responsáveis por definir sua estrutura de dados. É a partir do uso de atributos que será possível caracterizar ou detalhar as classes, sendo possível representar fielmente uma entidade do mundo real. Assim como nas classes, os atributos podem ser representados a partir de substantivos. Além de substantivos, podemos utilizar também adjetivos. Pensar em ambos pode facilitar o processo de identificação dos atributos, assim como ajudou lá nos exemplos os substantivos a identificar a classe. Por exemplo, imagine lá o sistema hospitalar, que já falamos um pouquinho, Imagine que temos a entidade paciente do sistema hospitalar, que a gente já tinha pensado nessa entidade, nessa classe, quando falamos sobre classes, a gente identificou, então, essa classe que nosso sistema vai ter a classe paciente. Alguns de seus atributos, alguns das suas características, pode ser nome, CPF, sexo, e aí por diante, tudo o que compõe, tudo que você consegue caracterizar e identificar em um paciente. Todos esses são substantivos, mas alguns de seus valores poderiam ser adjetivos. Sexo, no caso, seria feminino, masculino, outro, enfim. Já o nome poderia ser Fulano da Silva, que é um substantivo próprio. Quanto mais for realizado o processo de caracterização, mais detalhada será a classe. E com isso, ela terá mais atributos. Porém, é preciso ter um bom senso no processo de identificação dos atributos, para ver se aqueles atributos fazem sentido para a classe dentro do sistema que a gente está modelando. Ainda no processo de identificação e criação dos atributos, é válido ressaltar que nem sempre uma informação, mesmo sendo importante, sendo uma característica inerente dessa classe, deve ser transformada em um atributo. Um exemplo clássico disso é a idade. Embora seja uma característica válida e importante para uma pessoa, seja ela um paciente ou um cliente, devido ao trabalho de manter ela atualizada, todo ano a gente já tem que fazer essa atualização, não valeria a pena criá-la. Neste caso, seria melhor usar o que é conhecido como atributo calculado ou atributo derivado. Não é um atributo em si, mas ele tem o seu valor obtido a partir de um método, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente. Assim, podia ser calculada da seguinte forma: pegar a data de hoje
fazer menos a data de nascimento e você vai ter a idade do paciente. Dessa forma, sempre teremos a idade atualizada, sendo um atributo pertencente a essa estrutura da classe. Né? Não diferentemente de linguagens estruturadas, um atributo possui um tipo, e é muito importante declarar o seu tipo. Como sua finalidade é armazenar um valor, que será usado para caracterizar a classe, ele precisará identificar qual o tipo de valor será armazenado em si. Para um atributo em uma classe, devemos seguir o mesmo princípio de definição de variável de uma linguagem estruturada, declarar seu tipo e seu nome. E aí essa declaração, ela varia, né, da linguagem que você está usando. Umas vem o nome primeiro, depois o tipo, outras vem o tipo primeiro e depois o nome. Na maioria das linguagens, pelo menos as que eu conheço, tá? Em primeiro o tipo, depois o nome da variável. Ou no caso, do atributo. O nome ele deve seguir a mesma preocupação da classe, ser o mais representativo possível. Nomes como QTD, VLR, eles devem ser evitados. Não deixe a preguiça te dominar. Escreva quantidade e valor. Ou pior ainda, data. O que significa data? Data do quê? Data de nascimento? Data de morte? Data de envio? Data de validade? Data de cancelamento? De venda? Mais uma vez, deixa de ser preguiçoso e escreva data nascimento, data óbito, data envio, data cancelamento. Nomes compostos para atributos devem ser encorajados, pois assim será fornecida uma maior expressividade aos atributos. Você baixa o olho, você sabe que informação ele guarda, ele armazena. Outro exemplo seria, por exemplo, tipo de cliente, em que valores possíveis seriam pessoa física ou pessoa jurídica. E ali eu coloco o tipo cliente. Lembra que aí tem aquelas regrinhas, né, para nome de variável, de caractere especial, de espaço, enfim. E aí, temos então um código exemplo para criar a nossa classe, para criar os atributos da classe. Olha aí, em Java, onde tem a classe que já tinha sido mostrado esse código, e aí, a partir dentro dessa classe, eu tenho os atributos, olha ali, ó, sendo primeiro o tipo do atributo e depois o nome desse atributo. Então, tem ali, ó, string nome, string cor, int quantidade de cogumelos, float altura, string tipo físico, boolean possui bigode. E também em C Sharp, dá uma olhada. Percebe que os códigos são bem parecidos, né? Tem uma diferencinha ali, por exemplo, que no C Sharp o string é com letra maiúscula, no Java é com letra maiúscula. Letra minúscula, né, no C Sharp e letra maiúscula no Java.